O número de feriados em 2020 está preocupando o comércio e, ao mesmo tempo, animando o setor de turismo. Quem não gosta de um feriadão? Prolongado, então, nem se fale. Mas para os comerciantes, isto muitas vezes significa deixar de ganhar. Neste ano, serão 11 datas em dias da semana. E com isto, as perdas podem chegar a 11,8 bilhões de reais, segundo estimativas da FEComércio. Só para se ter uma ideia de como serão mais dias de descanso, dos 12 feriados nacionais, 10 podem ser emendados com sábados e domingos. A situação pode ser ainda pior para a atividade varejista, pois a lista não inclui os feriados municipais e estaduais. O economista da Associação Comercial de São Paulo, Ulisses Ruiz de Monteiro Gamboa, destaca que, de forma geral, esta quantidade é prejudicial. A existência de uma quantidade menor de dias úteis, ou seja, mais feriados, significa uma queda na atividade, uma menor atividade, e o comércio está incluído nisso, de uma maneira geral. Então, o efeito de uma maneira geral seria negativo, e nas regiões mais propícias ao turismo, o efeito poderia ser positivo, mas é um efeito bastante pontual. De uma maneira geral, a atividade econômica se ressente quando a gente tem uma quantidade menor de dias úteis. Se por um lado há quem reclame da quantidade abusiva de feriados, por outro há quem comemore, e bastante, como é o setor de turismo. No ano passado, os feriados prolongados resultaram em 13,9 milhões de viagens que injetaram 28,84 bilhões de reais na economia brasileira. A professora de turismo da Universidade de São Paulo, Mariana Aldrighi, diz que nestes períodos não há perdas, mas sim transferências de gastos para outras localidades. O setor de turismo tem a comemorar. São 11 feriados, 11 possibilidades de modificação do padrão de gastos do brasileiro. O comércio tradicional em cidades movimentadas pode perder alguma coisa, mas o comércio, e especialmente o setor de serviços nas cidades que recebem turistas, vai estar movimentado. O que a gente sugere é não se falar em injeção de dinheiro na economia, mas sim em deslocamento, ou seja, o dinheiro que seria gasto em alguma cidade vai para outras cidades. Mariana Aldrighi aponta que não há motivos para negatividade. Não há razão para negatividade em relação aos feriados. Muito ao contrário, a gente tem aqui estimular que mais pessoas viajem e gastem dinheiro em outros empreendimentos, fazendo o dinheiro circular e fazendo a economia se aquecer. As exceções aos feriados colados ao fim de semana em 2020 são 1º de janeiro, a confraternização universal, que já passou, caindo na última quarta-feira. 21 de abril, Tiradentes, que será numa terça-feira, e Corpus Christi, em 11 de junho, que sempre cai às quintas-feiras, 60 dias após a Páscoa. Já para aqueles que detestam as segundas-feiras, uma boa notícia. Os feriados da Independência do Brasil em 7 de setembro, de Nossa Senhora Aparecida em 12 de outubro e finados em 2 de novembro, cairão neste dia da semana. O fato mesmo é que, no fundo, o brasileiro sempre gosta de um feriadinho para descansar. Afinal de contas, ninguém é de ferro.